Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de projeto de leitura de hoje terá como tema principal a Páscoa, certo? E ela será dividida em dois momentos. O primeiro momento, que vai ser uma contação de histórias sobre o significado da Páscoa, e o segundo momento, que iremos falar sobre os símbolos da Páscoa cristã, tá bom? Então vamos agora para o nosso primeiro momento, que será uma contação de histórias sobre a ressurreição de Jesus, tá bom? Prestem atenção, tá? Todos os anos, os judeus reuniam-se em Jerusalém para festejar a Páscoa. Jesus também ia para lá, acompanhado com os seus discípulos, conhecidos como apóstolos. Quando entrava na cidade, era recebido com festas, mas, na sua humildade, Jesus entrou montado em um jumentinho. Os discípulos não entendiam, mas sabiam que alguma coisa estava para acontecer com Jesus naqueles dias. Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Todos queriam chamar a atenção do mestre. Então, ele resolveu ensinar-lhes uma grande lição. Pediu uma bacia com água e, ajoelhando, lavou os pés de todos. Com este gesto, deu-lhes uma lição de humildade. Naquela mesma noite, Jesus sentou-se à mesa com os seus discípulos para a última ceia. Orou, abençoou o pão, como sempre fazia de costume, e repartiu entre eles. Tomou o cálice de vinho e deu para que todos o bebessem. Quando Jesus pegou o pão, elevou e disse: "Este será o meu corpo, que será entregue por vós." Em seguida, pegou o cálice com o vinho, elevou e disse: "Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em memória, e façam isso em memória de mim." Tarde da noite, após a ceia, Jesus e seus discípulos foram ao Monte das Oliveiras para orar. Jesus afastou-se um pouco de todos, ajoelhou, orou e falou com Deus. Ele sabia que estava chegando a hora do seu sofrimento, da sua morte. Por 30 moedas de prata, Judas traiu Jesus, que foi entregue para os soldados romanos. Depois o levaram para Pilatos, que era o governador de Jerusalém na época e que condenou Jesus à morte de cruz. E assim começou a via sacra de Jesus, carregando a pesada cruz pelas ruas de Jerusalém. Ele foi crucificado no Monte Gólgota, entre dois ladrões. Maria, mãe de Jesus, e os seus discípulos choraram a sua morte. E ele foi colocado no sepulcro, que era os tipos de túmulo na época, vigiado por 2 guardas romanos dia e noite. No terceiro dia, depois da sua morte, como ele havia dito e ninguém havia entendido, Jesus ressuscitou. Todos os guardas fugiram apavorados, sem saber o que havia acontecido. Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena foram até o túmulo para ungir o corpo de Jesus com óleos e perfumes, porque era um costume da época. Quando as 2 mulheres chegaram ao sepulcro, um anjo do Senhor lhes disse: "Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou." Elas correram para contar aos discípulos. Mais tarde, Jesus apareceu aos discípulos, mostrando-lhes os sinais, certo? Da crucificação. As marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Não dava para acreditar. Depois de muitas perguntas, os discípulos acreditaram que ele era mesmo o Cristo ressuscitado. Jesus ordenou a seus discípulos para que pregassem o evangelho por todo o mundo. E ele ficou com seus discípulos por 40 dias, explicando tudo o que lhe havia acontecido. Jesus foi para o alto de uma montanha, lá abençoou os discípulos e foi elevado aos céus, flutuando suavemente como um lindo pássaro. Enquanto subia, ele disse: "Não temam,
Estarei com vocês todos os dias até o fim. Então, pessoal, esse é o verdadeiro significado da Páscoa, a ressurreição de Cristo, tá bom? Então, tchau, vamos para o nosso segundo momento.